Em tempos de guerra, a esperança vermelha. Esse é o nome que a tendência petista Articulação de Esquerda escolheu para sua tese na disputa do 7º Congresso do PT. Esse também é o nome deste podcast. Um instrumento pensado para servir de diálogo com a militância petista, de discussão e de preparação para o nosso Congresso. Ele é feito simplesmente por meio de áudios de WhatsApp, trocados com militantes espalhados por todo o país. Eu sou o Patrick e vou estar conduzindo essa conversa junto com vocês. No último dia 1º de agosto, em BH, aconteceu o primeiro debate das chapas nacionais inscritas no 7º Congresso do PT. Walter Pomar, pré-candidato a presidente do PT pela chapa Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha, comenta os principais pontos deste que foi um primeiro termômetro das discussões que marcarão o processo eleitoral. Também nessa nossa troca de mensagens, a gente falou com o Walter sobre a análise que ele faz das teses inscritas para o Congresso. E começamos, nesse programa, tratando da tese escrita pela atual maioria do partido, pela CNB. E o Walter ainda conseguiu entrevistar Rosana Ramos, companheira da Fundação Perseu Abramo, que acompanhou o 25º encontro do Foro de São Paulo, que aconteceu em Caracas, na Venezuela. Walter, na última conversa, você disse que os debates podiam ser intensos ou apenas protocolares. Mas e aí? Passado esse primeiro, como dá para dizer que vão ser os debates no Congresso do Partido? Olá, Patrick. Olá, Rosana Ramos. Olá, ouvintes de mais essa edição do podcast comandado pelo Patrick Araújo. Olha, Patrick, o debate ocorrido em Belo Horizonte foi mais intenso do que protocolar. Claro que há uma limitação de tempo, são 9 pessoas falando sobre suas respectivas teses, mas mesmo assim ficou evidente para quem assistiu lá e para quem assistiu depois, no vídeo que está disponível no YouTube, ficaram evidentes duas coisas. Primeiro, somos todos do mesmo partido. Em segundo lugar, temos grandes divergências acerca do balanço do passado recente, acerca do que fazer aqui e agora, em termos de estratégia, tática e programa, para impor uma derrota ao governo Bolsonaro, e também grandes divergências acerca de como deve funcionar o nosso partido. Desse ponto de vista, portanto, eu te digo que esse primeiro debate foi muito bom e espero que o próximo em Recife e os seguintes sejam ainda melhores, que contribuam para que o Partido dos Trabalhadores eleja uma nova maioria e uma nova linha política, sem o que nós não vamos ter êxito nessa luta para derrotar o governo Bolsonaro, para libertar o Lula e para retomar o caminho das reformas estruturais e do socialismo no nosso país. Ô Walter, no debate ficou bem evidente que alguns temas incomodavam bastante. O socialismo, incrivelmente, pareceu ser um desses. Por qual motivo tu acha que tão poucos tocaram nesse assunto e qual o motivo dele causar tanto incômodo? E além disso, quais outros temas e pontos do debate tu destacaria? Olha, Patrick, eu destaco 3 polêmicas. A polêmica sobre o socialismo, a polêmica sobre a política econômica de 2015 e a polêmica sobre o funcionamento partidário. Acerca do primeiro ponto, o fato é que existem setores do nosso partido que acham que o socialismo é uma palavra para ser usada em dias de festa. Já nós defendemos que o partido construa uma estratégia socialista, ou seja, uma estratégia que nos permita conquistar o poder de Estado, que nos permita controlar os grandes meios de produção, que nos permita reorganizar a economia e a sociedade, que nos permita caminhar para uma sociedade em que não haja mais nenhum tipo de exploração e de opressão. Óbvio que aqueles que veem o socialismo como palavra para ser usada em dias de festa não apreciam muito aqueles que defendem a construção de uma estratégia que efetivamente nos permita conquistar o poder e fazer uma revolução socialista no Brasil. Quanto à segunda polêmica, o fato é que nós interpretamos que a política econômica adotada em 2015 nos fez perder apoios importantes na classe trabalhadora e isso facilitou a ação dos golpistas. E o partido poderia ter dito ao governo que mudasse a política econômica, mas 55% do Congresso do partido reunido em Salvador em 2015 não quis fazer isso.
E esses 55% tem que começar pelo menos admitindo a sua responsabilidade e não fazer como alguns fazem, que é imputar à pessoa da presidenta a responsabilidade que na verdade foi de 55% dos delegados e delegadas ao Congresso de Salvador que não quiseram aprovar uma resolução que falava que era necessário mudar imediatamente a política econômica. A terceira polêmica diz respeito ao funcionamento do partido, né? O nosso partido hoje ele está organizado de uma maneira muito antidemocrática e isso precisa ser superado. Mas para que isso seja superado é preciso que o atual grupo majoritário do partido seja derrotado, porque ele é incapaz, se demonstrou incapaz de fazer o partido funcionar de outra maneira. Essas são, na minha opinião, as três grandes polêmicas que ocorreram, pelo menos as que eu destacaria no debate em Belo Horizonte. O debate aconteceu poucos dias após a inscrição das teses. Elas já estão disponíveis para militância no site do partido. Numa análise inicial, o que a tese da atual maioria do partido apresenta? Nós podemos esperar alguma mudança ou atitude que coloque o PT em condições de enfrentar os desafios que estão colocados? Bom, Patrick, vale a pena, antes de responder a tua pergunta, contar uma historinha, né? O regulamento do 7º Congresso Nacional do PT estabelece que no dia 26 de julho as chapas deveriam ser escritas e cada chapa deveria apresentar uma tese com até 20 mil caracteres. Todo mundo fez isso, menos a tendência intitulada Construindo um Novo Brasil, que é exatamente a tendência que controla pouco mais de 40% do atual Diretório Nacional do PT. A Construindo um Novo Brasil inscreveu a sua chapa e apresentou uma tese com 100 mil caracteres, 5 vezes mais do que o tamanho permitido pelo regulamento. Alguém pode falar, eles são esforçados. Bom, quem é do ramo sabe que é mais fácil escrever texto grande do que escrever texto pequeno, porque texto pequeno é um texto com síntese, com resumo, é um texto que destaca as ideias principais. Texto grande muitas vezes vira embromation. Bom, recomendo a vocês lerem a tese da Construindo o Novo Brasil para saber se é embromation ou se eles tinham mesmo muito o que dizer. Eu li e a minha opinião é o seguinte: eles fazem uma descrição dos fatos, a gente pode estar em maior ou menor acordo com essa descrição, mas eles fazem uma descrição do que vem ocorrendo no mundo, na região, no Brasil, na política, no PT, e desta descrição eles concluem que houve mudanças muito importantes em todos os terrenos, né? O avanço da extrema-direita é a mudança mais destacada, e disso tudo eles concluem mais do mesmo. Ou seja, na hora de propor o que fazer, eles essencialmente propõem a mesma política que o partido vinha adotando no período anterior ao golpe. Portanto, na minha opinião, a tese apresentada pela tendência Construindo um Novo Brasil, ela não tira as decorrências da análise que ela própria começa a fazer. Ela faz uma análise que diz as coisas mudaram e, na hora de propor, ela insiste na mesma estratégia que foi adotada no período anterior. Portanto, caso essa tese vença o debate partidário, o PT não estará capacitado para enfrentar a nova situação política do Brasil. Nós precisamos que o partido aprove uma nova estratégia e não uma repetição da estratégia adotada no período anterior. E Walter, na tua opinião, um militante do PT que lê a tese da maioria vai encontrar ali um estímulo para defender o partido e organizar a resistência nas ruas? Olha, Patrick, pensamento positivo. O texto apresentado pela CNB, os 100 mil caracteres, convidam a militância a defender o partido, convidam a militância a fazer luta social, convidam a militância a fazer oposição ao governo Bolsonaro. Eu não vejo que seja esse o problema. O problema é que a tese da CNB não oferece uma nova estratégia, não assume uma posição clara acerca da tática frente ao governo Bolsonaro e não propõe um novo modelo organizativo para o partido. Como eu já disse na resposta anterior, eles fazem um diagnóstico, uma descrição e depois concluem com mais do mesmo. Para os militantes
que enfrentaram esse último período, é uma frustração ver que o grupo atualmente majoritário no Diretório Nacional do PT é incapaz de tirar as lições do período recente. Por exemplo, insistem numa estratégia essencialmente eleitoral, mesmo quando admitem que nós estamos diante de uma extrema-direita que não respeita absolutamente nada da legalidade. Então, qual é o jeito de enfrentar esse problema? É derrotando o grupo que hoje controla a maioria do Diretório Nacional. Não tem outro jeito. Tem que ser imposta uma derrota a esse grupo para que dessa derrota brote uma nova estratégia, uma tática clara de oposição ao Bolsonaro e um novo padrão organizativo para o PT. Sem isso, a gente vai continuar na defensiva, sem isso, a gente vai continuar sendo derrotado, sem isso, a gente não vai voltar a acumular forças, sem isso, nós não vamos derrotar e derrubar o governo Bolsonaro, sem isso, nós não vamos libertar o Lula, sem isso, a gente não vai voltar ao governo, sem isso, a gente não vai fazer reformas estruturais do país, nem vamos conquistar o socialismo. Uma nova estratégia, uma tática clara e um novo modelo organizativo. O Congresso do PT tem que produzir isso e para o Congresso do PT produzir isso, a tese da CNB tem que ser derrotada. Valeu, Walter. E agora a gente vai escutar a sua entrevista com a companheira Rosana Ramos sobre a sua participação, acompanhamento e visita no 25º encontro do Foro de São Paulo, que aconteceu em Caracas, na Venezuela. Patrick, eu estou aqui com a Rosana Ramos, que chegou há poucos dias da Venezuela, onde ela foi participar do encontro do Foro de São Paulo. Rosana, você já tinha estado na Venezuela alguma vez? Não, foi a primeira vez que eu fui para a Venezuela. E o que você achou do país? Fala um pouco do como é que é a Venezuela pra gente. Conheci muito pouco do país, porque a gente ficou em atividade e queria ter saído um pouco mais às ruas, mas de uma certa maneira fomos orientados a permanecer, quando estivesse na Venezuela, no hotel com a delegação internacional toda reunida. E onde foi o Foro de São Paulo? Foi naquele centro que eles têm cultural? Foi num hotel? Onde que foi? Foi no Centro Alba, esse mesmo, né, que foi, de uma certa maneira, reapropriado pelos venezuelanos. E foi bem legal, porque eles transformaram o foro também numa atividade de solidariedade à Venezuela e divulgaram, naquele espaço, com muitas barracas, todas as políticas públicas desenvolvidas pelo governo. E tinha muita gente participando da Venezuela, de fora, como é que era o público? Tinha umas 800 pessoas no total, né? Da delegação internacional participaram mais de 130 países. E do Brasil, quem que estava lá? Que partidos, que pessoas? Do Brasil estava o PT, e aí a secretária de Relações Internacionais, a Mônica Valente, e a secretária de Mulheres, a Anne. Eu fui pela Fundação Perseu Abramo e tem mais 2 companheiros nossos que nos assessoravam. E pelo PCdoB também o companheiro Sorrentino e a companheira Prestes. Ana Prestes, muito bem, é isso mesmo. Bem. Estavam os 2. E a Liege. E me diz uma coisa, foi decidido onde vai ser o próximo encontro do Foro de São Paulo? Ainda não. Essa vai ser uma discussão para o próximo GT. O da Venezuela também foi decidido este ano, né? Sendo que o ano passado foi em Cuba e a gente só se certificou que seria na Venezuela em meados em abril, foi decidido no GT de abril. Então ainda tem tempo para a decisão. E para encerrar aqui a entrevista, conta a verdade para a gente. Vocês, como é que vai a conspiração bolivariana para tomar conta da América Latina? Conta! Olha, se o pessoal realmente conhecesse o que é o foro, né, desmistificaria muito, né, todo esse medo que tem. O foro é uma reunião de partidos de esquerda da América Latina e que discute estratégia. Mas existe no imaginário da direita algo pior, né? Ou, enfim, algo que não existe no foro. O foro tem site, ele é transparente, as discussões são todas abertas, a declaração final ela é divulgada. No último dia, nós tivemos a delegação internacional esteve em Miraflores com o presidente da Venezuela, com o Maduro, né, e com o Canel de Cuba. E todo o ato foi transmitido pela Telesur, então não tem nada secreto, tudo é aberto, então quem quiser saber mais do foro é só acompanhar pelo site, por tudo que é divulgado.
Anota aí, Olavo de Carvalho, www.pt.org.br. Tá tudo lá, Rosana Ramos, manda um abraço para você. Tchau, muito obrigado, Rosana. Quando estávamos encerrando a edição desse podcast, a juíza Carolina Lebos decidiu pela transferência do presidente Lula de Curitiba para São Paulo. Sobre esse tema, nós também perguntamos ao companheiro Walter Pomar, que estava acompanhando a reunião do Comitê Lula Livre, qual era a sua opinião e quais os próximos passos na defesa da integridade física do companheiro Lula. Olha, companheiro Patrick, eu vou responder a tua questão, mas antes eu quero recapitular os 4 principais fatos do dia de hoje. Fato 1. A juíza do Paraná, amiga do Moro, diz que o Lula não pode mais ficar em Curitiba, tem que ser transferido para São Paulo. Fato número 2. Outro amigo do Moro, aqui de São Paulo, decide que o Lula deve ser levado para um presídio de segurança máxima na cidade de Tremembé, no interior do estado. Fato número 3. Mobilização geral em defesa da vida do companheiro Lula, contra a transferência dele para esse presídio em Tremembé. Fato número 4. O Supremo Tribunal Federal decide, por amplíssima maioria, que o Lula deve continuar preso, mas em Curitiba. Esses são os 4 fatos principais do dia. Quais são as 3 conclusões que eu tiro disso? Primeiro, a injustiça continua vencendo. Porque se houvesse justiça, o Lula estaria livre e todas as suas penas teriam sido canceladas. Porque o julgamento do Lula foi uma absoluta farsa. E mesmo que houvesse uma justiça ainda que parcial, o Lula já deveria estar livre, porque ele já tem direito à progressão de pena. Mas o que prevaleceu foi a injustiça. Lula segue preso, apenas que em Curitiba. Segunda conclusão, a Operação Lava Jato continua cometendo crimes. Essa organização criminosa, essa ORCRIM, chamada Operação Lava Jato, está por trás dessa tentativa de atentar contra a vida do companheiro Lula, submetê-lo a condições carcerárias muito mais duras, restrição brutal de visitas e, de maneira geral, colocá-lo na condição de, entre aspas, um preso comum, tentando esvaziar o convencimento cada vez maior da população de que o Lula é um preso político. Portanto, a segunda conclusão é: a Operação Lava Jato continua cometendo seus crimes. A terceira conclusão é: foi importante a nossa mobilização, mas nós não estávamos preparados, mais uma vez, nós não estávamos preparados para reagir imediatamente e à altura das agressões que nós sofremos. A cada vez que isso acontece, a gente reclama, esperneia, protesta, mas não toma as medidas necessárias para que da próxima vez a gente possa reagir imediatamente. Não é possível que eles escalem os ataques contra nós e a gente reaja apenas com notas, com mobilização parlamentar e com pressão sobre instituições que são também golpistas, como o Congresso Nacional e como o Supremo Tribunal Federal. É fundamental que nós estejamos prontos para mobilizar e reagir com dureza contra esse tipo de brutalidade de que nós estamos sendo vítimas. Dessa vez, por conta das disputas que existem entre eles, nós conseguimos uma maioria favorável a uma decisão que, mesmo que mantenha a injustiça global, evita uma piora nas condições carcerárias do companheiro Lula. Mas e da próxima vez? Nós não podemos depender do Supremo ou do Congresso, nós temos que depender da nossa capacidade de reação. E isso é algo que a campanha Lula Livre, que o PT, que os movimentos populares, que aqueles partidos, aquelas organizações que integram a luta pela liberdade do Lula têm que discutir a sério. Como ter capacidade de pronta resposta. Então é assim que eu te respondo, Patrick. Muito obrigado pela tua atenção e pelo espaço aqui no seu podcast. Pois bem, companheirada, esse foi o 4º programa do podcast Em Tempos de Guerra, A Esperança Vermelha. Ele está disponível em diversos agregadores de podcast, Google Podcast, está disponível também no Spotify, YouTube e arquivos de WhatsApp para você compartilhar no grupo da família e com os companheiros e companheiras. Divulgue, compartilhe e ajude a esquerda petista
no 7º Congresso do PT. Um abraço, Lula livre.